O que é esse arquivo Epstein? Os arquivos de Epstein, o caso Epstein, a gente chama de a ponta do iceberg, né? Porque existe muito mais coisas por baixo disso. A gente viu há um tempo atrás o caso do PJ Diddy, né? Uhum. Que é um caso mais ou menos semelhante, que ele levava, fazia festas com menores, aliciava menores e tal, e levava para as festas pequenos e tal, e lá faziam todo tipo de abusos e tal, para deleite da elite mundial, especialmente da elite musical de Hollywood, os grandes artistas mundiais e celebridades políticos, né, que iam nesse caso de Gigi. E a lista de Epstein é a mesma coisa, só que um grau bem maior, né? Então, Epstein era uma pessoa que se tornou milionário americano justamente ele se tornou milionário para conseguir construir um local que fosse como um centro, como uma igreja satânica, alguma coisa parecida, para fazer oferendas e rituais para as forças negras da Terra, né, as curas obscuras, né, o lado obscuro do planeta, em troca de sucesso, êxito, dinheiro, fama, poder que eles têm. Então, eles faziam oferendas para entidades demoníacas. Isso é uma coisa que acontece já desde o Velho Testamento, desde o livro de Jeremias. Jeremias fala que as pessoas, na época de Jeremias, no Velho Testamento, ofereciam seus filhos para Baal, né, e Uhum. Moloque, e ofereciam na fogueira. O Moloque, ele recebia o recém-nascido, a pessoa, e ele papava, literalmente, né, botava na fogueira. Isso está na Bíblia, isso aí, né? Então é uma prática já muito antiga, desde o Velho Testamento, que existiam esses rituais aí obscuros de oferecer sacrifícios, né? A gente vê até mesmo nas religiões, judaísmo, o cristianismo, tem um sacrifício, né, pessoal, da parte assim de uma oferta a Deus, né? Eles fazem uma oferta ao lado negro, né? Então eles ofereciam de fato pequeninos para essas práticas. E os artistas, eles tinham que entrar numa certa panelinha. Vamos supor, tu quer ser um artista, né? Tá começando a Hollywood e tal. E tu quer ter fama, ter dinheiro. Eles chegam para ti um belo dia, olha, eu vou te dar fama, dinheiro, sucesso, tudo que tu quiser, pode escolher. Só tu vai ter que participar do nosso grupo, da nossa panelinha. Aí o artista, sim, com certeza, eles acham que é uma coisa inocente, só que essa panelinha era fazer rituais para o capeta para que eles tivessem fama, poder, sucesso e tal. E eles tinham que fazer algumas práticas consideradas horrendas para nós, como beber suco de tomate, né, dos pequenos Uhum. e tal, né? E eram coisas que para nós parece uma coisa absurda, É. bizarra, mas era o que acontecia, né? Eles pegavam, e quanto mais novo, né, quanto menor era, mais força e mais vitalidade tinham esses pequenos. Então, justamente, eles faziam essa subtração de menores, especialmente ali do Haiti, que era do lado ali, era de barco, da Disney, também muito da Disney. Então, a Disney tinha túneis onde tinha banheiros dentro da Disneyland, na Flórida mesmo, Orlando, né? Uhum. Que tinha banheiros que o chão se abria, até tem vídeos que mostram o chão se abria, e às vezes se a criança estava sozinha no banheiro, vinha alguém lá e pegava a criança, fechava o chão, né? E os pais que dei meu filho foi no banheiro e nunca mais até hoje. Aconteceu vários casos aí de mães que foram na Disney e gritaram, e aí as polícias vieram. Então, como a polícia já sabia de tudo, né? Abafou, mas era muito comum de haver subtração dentro da Disney, que era ali do ladinho também, né? E aí eles mandavam para essa ilha de navios, de submarinos, de lancha e tudo que é coisa para esses rituais que aconteciam ali, né? E no mundo todo, no Brasil, somem 40 mil pequenos por ano. Somem e não aparecem mais. 40 mil. Nos Estados Unidos, somem 800 mil pequenos por ano. Pode acreditar nesse número? Uhum. No mundo todo, somem em torno de 5 milhões de pequenos por ano. Some para essas finalidades, rituais do capeta, tá? E eles não são para adoção, não são para nada, é para extração de órgãos, é para essa coisa aí que eu falei e tudo mais, e especialmente para a retirada de um líquido, né, muito famoso, que é a substância mais cara do mundo, que é o adre e o crome. Eu estou dividindo Sim. a palavra em dois, né, o Hum. adre e o crome. Eles extraem isso com injeção e tal, do pequeno e tal, e ele fica 3 ou 4 extrações e ele se vai, né? Uhum. É um tubinho que os artistas tomam para ficar jovens, os grandes artistas de Hollywood e tal, né? Os mais famosos, a maioria deles, praticamente todos, faziam uso dessa substância e para eles ficarem sempre rejuvenescidos e tal. Então eles precisavam dessa fonte, né, desse material. Então lá também nessa ilha eles faziam isso, né? Faziam
essa extração disso e faziam os rituais de tomar esse líquido dentro de um ritual satânico e tudo. É uma coisa muito bizarra, assim, uma coisa assim que é quase inconcebível para nós que somos pessoas normais, digamos, né? Mas isso acontecia já há décadas, não é uma coisa nova, isso é uma coisa muito antiga, como eu falei, desde o Velho Testamento, né? Então tudo isso foi abafado pela própria elite e quem se rebelava contra isso era apagado, né? Aconteceu também, há uns anos atrás, que uma modelo mexicana de 21 anos, até é muito comum, ela está na internet falando, né? Ela foi numa dessas festas ali, no México mesmo, que era uma festa de recrutamento de pessoas assim, e ela saiu gritando dessa festa, eles comem humanos, tá no vídeo, ela tá desesperada gritando, né? E aí essa modelo desapareceu, eles pegaram ela e, né, sumiram com ela porque ela abriu o bico, né? Então, certa pessoa saber e não falar. Quem fala e abre o bico normalmente é apagado, né? Por isso que eu fui bastante perseguido também no meu canal, eu fui o primeiro que falou sobre isso. Eu comecei em 2019 falando sobre isso. Aliás, eu criei o canal praticamente para falar disso, né? Eu não era youtuber, era uma outra pessoa, fazia trabalho de música e tal, e eu fiquei apavorado com essas subtração de menores, que foi uma denúncia que havia um túnel embaixo do Central Park de Nova York, em que a Aliança da Terra foi lá e conseguiu estourar esse túnel, que era embaixo da Fundação Clinton, né? A Fundação Clinton era de fachada, era somente para levar os menores para esses túneis, e lá tinha gaiolas e uma série de coisas onde eles ficaram armazenados, lá literalmente como gaiolas, como bichos para extração desse produto, né? E aí eles vendiam aquilo a um preço assim exorbitante, aquilo valia uma ampulazinha valia milhões de dólares, uma ampulazinha, né, desse negócio. E aí eu fiquei apavorado com esse assunto, eu pesquisei bem se não era mentira e tal, né? E aí eu comecei a pesquisar, vi que era tudo verdade, e quem falava disso era abafado, mas eu disse assim, não, eu vou falar disso para proteger demais pais que talvez tenham seus crianças e vão no parque, deixam a criança solta, né? Vão, né? E viram as costas, e aí passa uma van e bota no van e nunca mais, né? Então eu disse assim, gente, eu tinha filho pequeno, eu vi o valor que tinha um pequenino, eu disse assim, não, eu vou ter que abrir o bico, né? Criei um canal para isso, para denunciar essa subtração dos pequenos. E eu falei sobre os túneis de Nova York. Foi o primeiro vídeo que eu botei no canal no YouTube. Já viralizou, deu 300 mil views, 400, uma coisa de louco, né? Sobre esses túneis. Eu mostrei as gaiolas, eu mostrei tudo, né? Um vídeo assim chocante. Eu não sabia que o YouTube tinha censura, né? Naquela época eu era novato, né? Eu já cheguei assim, cheguei chegando ali, né? Mostrei gaiola, mostrei fotos, porque eu consegui pesquisar, e aí o pessoal se apavorou, já tá mentiroso, isso é mentira, fake news, Daí eu fui severamente perseguido, né? Aí eu comecei a fazer outros vídeos também, praticamente eu só fazia vídeos sobre esse assunto, né? E aí começou a haver muita perseguição em cima de mim, aí eu botei o pé no freio e disse, não, peraí, né? E aí aconteceu, o pessoal me ameaçava, vou te pegar, eu não sei o que, tua família, e aí eu tive de me mudar de cidade, inclusive, né? Porque eu comecei a ter perseguição, aí eu fui para uma cidade menor, para não dava endereço para ninguém, sempre trocava, todo dia trocava de endereço e tal, porque era muito forte a perseguição, queriam me pegar e tal, né? E eu disse assim, não, mas eu não vou abrir mão disso, e isso aí, se eu conseguir salvar um só, já valeu todo esse esforço, né? Aí eu alertava, pais, não deixe os filhos sozinhos no parque, não vire as costas, né? Fica em cima, tudo. E muita gente depois me agradeceu, disse, olha, tu salvou meus filhos porque eu não sabia, eu largava eles assim ali e tal. E isso existia no Brasil e ainda existe hoje, né? Ainda hoje, por dia, somem 70 crianças por dia no Brasil, né? Um número 65, 70, saiu uma pesquisa recente agora, e que disso aí, ó, 5 ou 10% são encontrados, o resto nunca mais, né? Então eu pensei, eu preciso alertar isso para a comunidade, e foi que aí por isso que eu me tornei conhecido justamente por esse assunto, né? E aí eu comecei a engatar outros assuntos, né? Que o pessoal chama de teoria da conspiração, então, mas não é teoria da confirmação, né? Porque tá tudo vindo agora na mídia. E quando eu falei há 5 anos atrás sobre isso, fui eu e a Ana Marins, os dois primeiros que falamos no Brasil, isso naquela época, né? Aí a gente começou a falar sobre isso, e aí depois eu parei um pouquinho, tirei, até apaguei os vídeos, porque estava muito forte, eu tinha certeza que eu ia perder meu canal, eu disse, não, eu vou salvar minha pele, né, então apaguei e tal, mas aí agora tá voltando tudo à tona, depois de 5 anos, eu mostrei essa lista de Epstein há 5 anos atrás, que estava disponível já, né? É só você pesquisar, e eu mostrei os nomes dos artistas e tal, falei e tal, e aí depois eu parei um tempo, e agora veio tudo
público, né? Veio na mídia, está saindo até na mídia oficial quase, né? Não digo na mídia oficial, mas na internet, né? Então, praticamente tudo que eu falei na época que era chamada de maluquice, coisa está se confirmando agora, né? Então, é um ponto positivo, né? Mas o que teve de bom nisso tudo que, em primeiro lugar, isso parou. Isso não se faz mais isso, tá? Pelo menos nesses pontos principais. Se fizer alguma coisa assim muito sutil. E eu tenho certeza que muita gente foi salva por não deixar seus filhos assim largados por aí, caminhando na rua, voltando para casa do colégio, muitas vezes, né? Não façam isso, né? Então eu acredito que muita gente foi salva disso. Eu comecei com isso e eu me sinto assim feliz porque eu acho que foi uma causa assim de pessoa que está disposto a ajudar mesmo a humanidade, né? E eu fiz sem vantagem nenhuma pessoal, sem lucro nenhum, só justamente para trazer benefício para pais que não sabiam e que isso não aconteça mais e que termine isso. E felizmente terminou. Depois aí eu quero falar sobre quem é que está por trás de tudo isso e quem está fazendo a contração, né? Então, o assunto é bem vasto, assim, tem muito material, tem muito assunto, tem muita foto. Eu mostrei foto do que faziam com os pequenos, eu mostrei tudo. Agora não pode porque agora é proibido, né? Mas se pudesse eu até mostraria, mas são fotos. Quem viu essas fotos, eles assim, rapaz, deleta isso aí tudo que eu não faço. Fiquei 3 dias sem dormir, né? Porque é coisas muito fortes mesmo, o que eles faziam, até nem vou contar tudo aqui o que faziam com os pequenos lá, porque era uma coisa assim que as pessoas diziam, não, isso é mentira, isso é invenção, porque não pode, né? Sim, sim. Ô, Luciano, olha só, antes de falar então quem está por trás disso, eu queria entender o porquê que foi divulgado agora. Será que foi divulgado por outras pessoas para incriminar um certo tipo de pessoa, um certo tipo de grupo? Deve ter algo por trás desse encaminhamento desses arquivos. Eles não vão jogar assim só por jogar. O que tu acha sobre isso? É uma excelente questão. Como isso aí já existe há 5 anos, tanto que eu falei que eu mostrei essa lista há 5 anos atrás, se alguém procurar meu canal vai encontrá-la. Eu falei o nome, a lista é enorme, né? E por que isso agora, depois de 5 anos, 4 anos, não sei se 5 ou 4, mas enfim, né? Foi mostrado. Porque aí eu vou entrar em outro assunto que é a Aliança da Terra, que eu queria te falar. A Aliança da Terra, eu anotei aqui, eu quero saber. A Aliança da Terra é um grupo que está vindo para derrubar a chamada nova ordem mundial do planeta, né? Que é um grupo que dominava toda essa elite maligna, a elite maligna globalista do planeta que fazia essas atrocidades aí. Então a Aliança da Terra é um grupo militar, né? Militar, com as maiores inteligências militares do planeta, encabeçada pelos Estados Unidos, que estão também cooptando outros exércitos do mundo para cada país fazer o seu trabalho de casa, a sua lição de casa, né? Então, o general lá dos Estados Unidos, olha, você do país tal, nós estamos fazendo a limpeza desse grupo, você faz as suas ações lá, eu faço aqui, né? E todos mais ou menos coordenados. É o que está acontecendo, aconteceu na derrubada da Venezuela, derrubada do Irã agora, né? Tudo isso são ações da chamada Aliança da Terra. E o Trump é apenas um laranja, né? Ele não faz nada, ele é um bem mandado, né? Ele faz o que o grupo acima dele manda, que é a Aliança da Terra. Então não é o Trump que está vindo fazer a limpeza nos países, né? Não é o Trump que atacou a Venezuela, não é o Irã, ele é apenas a fachada. Quem está atrás dele é a chamada Aliança da Terra, que é um grupo de pessoas assim da elite mundial, super elite, generais e assim, gente do mais alto grau, que tiveram essa incumbência de se reunir a força militar de todo o planeta e dizer, vamos acabar com a NOM do mundo porque ela está destruindo o planeta. E era uma das digamos, metas da nova ordem mundial era destruir a humanidade toda, assim como está escrito nas pedras da Geórgia. Se tu for ver, né? Estava escrito lá nas pedras, né? Reduzir a humanidade a 500 milhões de pessoas. Sim. Nós temos 8,5, né? 8,5. Então, eles queriam acabar com 8 bilhões de pessoas através de tudo que você puder imaginar, né? E sempre com uma fachada de boa gente, né? Eles não vão dizer, eu vou te pegar, né? Eles falem, toma isso aqui, que é bom para ti, faça isso, né? Sempre com meios dissimulados para que ninguém note. Mas a ideia deles é fazer isso, tanto que eles fazem com os chemtrails, com isso, ainda continuam fazendo, né? Com o HAARP. Então, esse grupo queria acabar com a humanidade. Então, a Aliança da Terra diz assim, ou nós nos reunimos e derrubamos com esse grupo dominante, ou nós vamos
perecer junto, né? Então eles se reuniram e fizeram, ó, nós vamos chamar a Aliança da Terra. Isso começou já desde o John Kennedy pai, em 1962, que já começou com essa chamada Aliança da Terra, né? Aí eles apagaram o Kennedy e tal, e eles foram sempre eles tinham muito poder, porque imagina um polvo gigante assim com vários braços, né? Um na política, um na economia, um na mídia, ele dominava todos os setores. Então era muito difícil haver uma revanche, uma retaliação, porque eles sempre iam lá e sufocavam a pessoa. Por exemplo, se eu fosse um médico, né, que eu descobrisse a cura para uma determinada doença, tá aqui a cura, se tomar isso aqui, você se libertar. Eles iam lá e pã, acabavam com o médico, tanto que aí mostrava que ele se tirava a vida, que ele não sei o que, eles inventavam qualquer coisa, porque não pode, né? A elite tem que estar no poder de lucro, a Big Pharma, eles têm que vender medicamento, eles não podem que ninguém venha e traga uma solução que vai ajudar a humanidade inteira. Eles querem manter a humanidade escrava, né? E sempre comprando os seus produtos, né? Os medicamentos e essa rede de domínio. Então, eles não tinham interesse. Só que aí a aliança, como eu falei, voltando ao assunto, a aliança se reuniu e disse, nós vamos ter que nos unir militarmente para acabar com essas forças aí que estão dominando o mundo. E esses militares também estavam cooptados, eles conseguiram cooptar militares para o mal também, né? Então tinha parte do exército americano que estava trabalhando para a nova ordem mundial, né? Tanto que esses chemtrails aí da aeronáutica americana, né? Uhum. Que eles lançam produtos no ar para acabar com a população. Então eles tiveram que até dar um jeito dentro das forças armadas americanas para ver quem é que está trabalhando para a nova ordem e quem está trabalhando para o bem, né? Então a aliança agora fez essa parte toda de tirar todo o mal da Terra, eles estão liberando aos poucos essas informações. Aí vem a tua pergunta, que tu diz, por que só agora liberou? Porque o avanço da Aliança da Terra na limpeza dessa parte, ela já está bem adiantada. Então eles acharam que por bem que agora é hora de revelar, começar a trazer as revelações ao público, e essas revelações começaram agora, apesar de já terem iniciado há bastante tempo, né? Mas agora sim publicamente, e a tendência é que a velocidade que essas revelações venham a ser trazidas, ela aumente muito a partir de agora, né? Ou tipo, lançou a lista, amanhã, semana que vem já vão lançar uma coisa ainda maior, e outra maior, e outra maior, e vai vir escândalos em cima de escândalos para que as pessoas acordem. Então, a informação, só para concluir, a informação que eu tenho é que a Aliança da Terra já está no comando de toda a Terra. Eles já estão no comando, eles não estão mais submissos à antiga nova ordem mundial. Só que eles não podem falar tudo e dizer tudo, porque haveria uma retaliação, haveria possível uma terceira G mundial ou algo parecido, alguma milícia que poderia fazer alguma maldade ali. Então eles estão liberando doses homeopáticas para o povo, e enquanto isso o povo atinge o que eles chamam de o grande despertar, que é um despertar coletivo, massivo da humanidade. Ou seja, as pessoas comuns, como nós, digamos, o povo que está assistindo, verem com seus próprios olhos e verem, puxa, olha ali, né? Que coisa incrível, eu não sabia disso. Nem que eles vão vendo aos pouquinhos. Então, eles chamam disso de o grande despertar da humanidade. Porque não é só americano nem brasileiro, é de todo o planeta, né? Então eles querem, a aliança, que toda a humanidade saiba quem eram os seus algozes, quem eram os seus carrascos, né? E não idolatre mais esses carrascos, que muitos deles eram artistas, gente famosa, gente expoente, né? Gente que todo mundo idolatrava, né? Então eles querem mostrar isso de uma maneira suave para que não haja um espanto geral. Eles não podem vir na televisão e dizer, fulano é do mal, ciclano é do mal, né? Ninguém ia acreditar. Eles dizem, é fake news, né? Então eles têm que mostrar aos poucos. Então esse pouco começou já agora, já está, digamos, há um certo tempo isso. Então, essa exposição da lista de Epstein agora, ela é talvez uma das primeiras ações que vão trazer mais e mais revelações, até que toda a humanidade saiba da maldade que existia nos bastidores, que não era conhecida, né? Dos cartéis, sobre os cartéis da indústria médica, os cartéis da indústria farmacêutica, que criavam medicamentos para dependência, que poderiam ter cura e não tinham, porque eles não liberavam a cura, né? Porque não era lucrativo liberar a cura, né? Eles queriam um paliativo, o cara comprar sempre. Então a humanidade vai saber disso, vai dizer, cara, eles me enganaram, né? Eu fui feito de bobo esses anos todos, né? E aí vai haver um despertar coletivo. Então, essa lista, ela, segundo eu tenho informações, ela é a primeira das revelações que virão,
e virão outras mais fortes ainda nos próximos dias. A próxima revelação que vai, já vou dizer o que vai ser a próxima dessa sequência, é a das caixinhas mágicas, né? Que eu vou evitar de falar o nome, mas você sabe o que é, né? É? É as urnas. Ah, tá. Ok. Aham. Essa vai ser a grande revelação que vai trazer um escândalo mundial, né? Aham. Que é uma empresa chamada de Dominion. Ela tinha um monopólio de todas as urnas do mundo, né? Então, todas as votações que aconteciam, americanas, Brasil, Europa, América, tudo era nessa empresa Dominion, né? Que era justamente desse grupo dominante, né? E agora eles vão dizer que tudo que eles fizeram até hoje, nos últimos 10, 15 anos, foi mentira. A humanidade vai cair de costa quando acontecer isso. Nunca teve uma eleição que foi real. E aí, gostou do corte? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e comenta nos comentários o que você achou dele. E também, o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui porque ele acha que você vai gostar, então clica aqui, tenho certeza, tá? E aqui embaixo também tem o nosso botão para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.